Muito bem, começando a nossa aula 2, voltando aqui para o caderno da escola, para relembrar os momentos da escola, vamos começar a falar agora sobre um assunto que envolve tudo que foi falado na primeira aula. Na outra aula, eu expliquei para você sobre a matemática que nós aprendemos na escola, onde somamos 1 mais 1 igual a 2 e assim vai. E essa soma nós usamos todos os dias no nosso dia a dia. Nós usamos a soma para saber quantas páginas tem no livro, nós somamos para saber quanto nós temos de dinheiro na carteira, nós somamos também para saber quantos degraus precisamos subir para chegar a algum lugar. Tudo isso envolve a matemática na soma que nós aprendemos na escola. Agora vamos começar na nossa segunda aula e vamos continuar envolvendo a matemática, só que agora a matemática onde nós vamos criar cores. Mas lá na outra aula eu expliquei sobre criar cores também, somando as cores primárias, as secundárias. Nesse momento aqui a conta começa a complicar um pouco, porque nós vamos começar a falar de produção de cor, que é aquela cor que você não tem no seu estoque. E agora você precisa juntar para criar. E esta é a aula 2. Juntar para criar. O que significa isso? Se você olhar aqui, nós temos aqui as nomenclaturas das colorações, no caso, as bases. Qualquer cartela que se preze de coloração, ao você abrir as cartelas de cor, você vai encontrar essas nomenclaturas, de 1.0 a 10.0. E muitas vezes acontece de você estar com uma cliente na cadeira e você vai precisar trabalhar e naquela mistura que você vai fazer, você olha no seu estoque e você não tem o 6.0. Vou colocar aqui até uma letra N para você lembrar que você não tem. E aí, como é que você faz? Como é que você pode, então, naquele momento, daquele desespero, que você não tem aquela coloração e você vai precisar, naquele momento, entregar aquela cor, então você vai precisar agora criar. E é nessa aula que eu vou te explicar sobre isso. Veja que aqui, quando você tem o 5.0 no seu estoque e tem o 7.0, nós vamos imaginar o seguinte: ao juntar essas duas cores, nós temos 5.0 com 7.0. Mas e aí? O que tem a ver com a matemática isso, Oswaldo? Vamos fazer uma conta simplesmente baseada naquilo que nós aprendemos na escola? Vamos colocar aqui então, ó, 5, que é aqui, né? Mais 7. Nós vamos ter uma soma de 12, certo? 5 mais 7 igual a 12. Mas para que eu tenha essa cor, nós temos que fazer o que então? Agora entramos com uma operação de divisão. 12 dividido por 2, que são duas cores, nós vamos ter como resultado 6. Então, quando eu junto em partes iguais o 5.0 e o 7.0, eu tenho o quê? O 12. E dividido por 2, nós vamos ter a mistura das duas partes iguais, o 6.0. E assim nós criamos as cores que nós não temos. Juntar para criar é juntar duas cores próximas à cor que você não tem para criar a cor que você vai precisar. Muitas pessoas já me falaram que quando elas não têm o 6.0, elas misturam, olha só, o 4.0 com 8. 8 mais 4 vai dar 12, né? A mesma coisa. Dividido por 2 vai dar 6.0. Só que nessa mistura não pode acontecer uma produção de cor, porque a quantidade do 4, que é maior nesse caso em pigmento, não vai suprir a quantidade menor que é de pigmento do 8.0. Acontecendo então aí uma produção de cor mais escura do que o 6. Vamos supor, pode chegar a acontecer aí um 5.0 e não o 6.0. Então, para dar certo, as cores precisam estar próximas. Juntar para criar. Mas a aula não vai ficar somente aqui no caderno. Agora, no próximo passo aqui, você vai ver eu fazer na prática essa mistura. Fica comigo. E eu com o meu caderno aqui, agora vamos para o passo onde eu vou mostrar para você
como você produz uma cor na prática, dentro do seu salão. Eu estou usando o caderno de fundo até por uma questão de você entender que nós estamos agora numa aula. E o caderno é a melhor forma de se traduzir esse momento. Então vamos lá. Estou aqui com o caderno de fundo para justamente representar uma sala de aula. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu já mostrei agora há pouco, para você, quando nós juntamos para criar cores que nós não temos. E agora eu vou fazer na prática, usando o caderno aí como um cenário, e assim vou trazer para o cenário algo muito importante na produção de cor, que é a balança. A balança é algo que tem uma importância muito grande na produção de cores. Ela é a forma profissional de você se colocar diante da sua cliente como realmente um profissional deve ser, colocando para ela, ou até mesmo ela saber que você tem um cuidado especial na hora de atendê-la. Por isso a balança, muito importante no seu atendimento. E é claro que eu vou trazer também para o cenário aquilo que todo cabeleireiro usa na hora de trabalhar com suas cores. Nós vamos ter aqui uma balança e também temos uma cumbuca. Eu vou ligar aqui a balança até para você visualizar ali o peso. Eu vou até deixar ela meio de lado para você visualizar digital. E vejam, vou ligar, você vai ter a visão já do digital dela. Pronto. Aí está uma balança equilibrada no seu peso, apenas para mostrar para você nesse momento que é muito importante ter a balança em qualquer momento em que você vai trabalhar com cor no seu salão, desde o pó descolorante até a coloração. Nesse momento eu vou mostrar para você algo que eu não deveria ter para poder te mostrar. Mas como eu tenho, eu vou mostrar para você nessa aula. Vamos supor que a cliente chegou no salão agora e eu preciso fazer a cor do cabelo dela e eu preciso na mistura do 7.0. Mas essa cor é a cor que eu preciso. Mas não tenho essa cor. Olha por que eu não tenho. Eu deixei a caixinha fechada, mas quando eu fui abrir agora, eu não tenho a coloração. Ah, poxa vida. Então, o 7.0, eu só tenho aqui a lembrança dele, né? A caixinha. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos produzir essa cor. Então, eu vou agora no meu estoque e vou dar uma olhada lá. Eu vejo que no meu estoque, eu tenho uma coloração que está com a abinha aberta. Sabe o que significa essa abinha aberta? É uma coloração que já está em uso. Então, para que a gente não se perca quando vai olhar no estoque, você olhando aqui essa abinha aberta, você sabe que essa coloração ela está ou pela metade ou ainda tem algo para se usar. E é assim que ela está. E nesse momento eu não vou ter surpresa. Eu tenho aqui o 6.0, tá? Mas para que eu possa criar o 7.0, que é a cor que eu não tenho, eu preciso também ter no meu estoque o 8.0. Vamos fazer uma conta rápida de cabeça? 8 mais 6, nós temos o quanto? 14, não é isso? Então nós sabemos que 14 dividido por 2, que são duas cores, nós temos o 7. Então dessa forma, quando eu junto em partes iguais o 6.0 e o 8.0 aqui na balança, eu vou ter como resultado a cor que eu não tenho, que é o 7.0. Dessa forma, a gente produz a cor. Vejam na prática, porque isso vai acontecer agora. Vamos lá. A balança está desligada, eu vou ligar a balança. A balança, pelo fato de já estar com a cumbuca, ela já calcula o peso sem a cumbuca. Você sabia disso? Vamos supor que eu pesasse agora diferente, tá? Eu vou desligar a balança, uma forma que talvez você não saiba da balança. Eu vou ligar a balança primeiro sem a cumbuca. Ela vai ficar zerada. Eu vou colocar a cumbuca aqui. Aí ela já está pesando 67 gramas, que é o peso da cumbuca. Então, para que a cumbuca não pese junto com a coloração, eu vou em tare e tiro o peso da balança. Vocês viram que quando eu liguei a balança com a cumbuca em cima, ela automaticamente já tira o peso da cumbuca. Gostou da dica? Então vamos em frente. Olha só agora.
Lembra que eu falei que eu estava com a caixinha com a abinha aberta? Por quê? Porque eu tinha uma 6.0 que estava já em uso. Então, é ela que vai ser agora a quantidade que eu vou aplicar. Como eu vou preparar 10 gramas de 7.0, que é o que eu preciso, eu vou na balança e vou pesar agora 5 gramas do 6.0. Vamos lá. Ó, vou pesar aqui. Eu tenho que pesar 5 gramas do 6.0. Acho que vai passar porque eu apertei demais, mas tudo bem. Vamos ver? Olha aí, que deu 6, né? Não faz mal. Então vamos produzir, agora eu vou ter que produzir 12, né? Porque eu ia produzir 10 e está dando 6 gramas. Isso é problema? Não, não é problema. Você vai preparar 2 gramas a mais, tá? Mas se você quiser tirar, basta você vir com um pincel, você tira a quantidade que está a mais. E assim nós vamos agora usar também o 8.0, que é a cor que nós vamos juntar com o 6.0 para criar o 7.0, que é a cor que nós não temos no estoque. Vamos lá? Estou abrindo aqui o tubo, esse tubo estava fechado, então já estou aqui com os 8.0 na mão e juntando com o 6.0 que está na cumbuca, eu vou tentar colocar 6 gramas aqui. Vamos lá. Olha, vamos criar. Vou tentar chegar a 12 gramas, né? Que foi que eu coloquei de 6 no começo. Então vamos lá. Olha, tá 11 e 25. 11 gramas e 25. Então, se eu apertar um pouquinho mais aqui, eu vou estar colocando talvez a quantidade que eu preciso. Olha, ainda falta 0,15 miligramas, tá? Então vamos colocar mais um pouquinho. E agora sim, passou um pouquinho, mas nós já temos aí na balança. Então aqui na balança eu tenho agora o 6.0 e o 8.0 em partes iguais. E quando isso acontece, nós produzimos a cor que eu não tenho no meu estoque. Lembra dela? Que é o 7.0. Só para relembrar, 8 mais 6, 14. Divide por 2, dá 7.0. Dá para fazer só com base, Oswaldo? Não. Vamos supor que nesse momento você está precisando da cor do 7.3. O 7.3, se eu misturar o 6.0 com 8.3, eu vou ter o 7.3? Olha que interessante, né? Veja bem, nós aqui podemos ter na base o 7. 6 mais 8, nós temos o 14, divide por 2, 7. Mas nós temos uma base aqui, ó, e temos um reflexo aqui dourado. Essa base, ela vai acabar diluindo esse dourado. E o resultado não será o 7.3, e sim o 7.03. E aí a cor não será a cor que você precisa. Para que isso aconteça, esse 6.0 tem que ser substituído, claro, pelo 6.3. Sim, nós teremos as duas cores com os reflexos iguais. Então, 7.3, que é a cor que você precisava produzir naquele momento e você não tinha no seu estoque. Quando você tem as duas cores que você precisava, juntando, você cria a cor que você não tem. Lembrando que a nossa aula é juntar para criar. Nos vemos na próxima aula.